Bom, deixa eu ver se foca, que tá desfocado. Vou agora, então, discutir um pouquinho aqui com vocês a aula 20, né, que se chama Reações de Neutralização. Só que eu vou começar nessa aula 20 falando de reações de neutralização total e um pouquinho também sobre sais. O porquê de neutralização total a gente vai entender melhor na aula da semana que vem, né? Mas saiba que a neutralização pode ser parcial também, né? E isso vai ser discutido no futuro próximo. Para começar, eu preciso que vocês observem o seguinte: todo ácido em água ioniza-se formando como cátion exclusivamente H+, e alguma coisa menos. Essa é a definição de Arrhenius. Toda base em água dissocia-se formando alguma coisa a mais e OH-. Essa também é a definição de Arrhenius, certo? Agora, e se eu quiser adicionar uma mesma solução, um ácido e uma base, né? Esse HCl com NaOH, por exemplo, o que eu tenho? Qual vai ser quais serão os meus produtos? Bom, olha só, a gente tinha aqui HCl, NaOH. Eu quero juntar essas duas coisas, né? E ver o que eu formo. Bom, eu vou escrever o HCl ionizado, H+, Cl-. O NaOH dissociado, eu tenho Na- e OH-. Bom, observe o seguinte aqui. Se eu quero juntar essas duas substâncias formando novas substâncias, eu vou provavelmente pegar o cátion de uma, juntar com o ânion da outra. Essa junção, observa aqui, ó, vai formar HOH mais. Lembra que composto iônico é sempre cátion depois ânion, mais aqui NaCl. Esta reação é uma reação de neutralização. Por quê? Porque eu parti de um ácido de uma base, cheguei em água, né, que é uma substância que deixa a solução neutra, né, tem um pH em torno de 7, e eu formei aqui um sal. Então, para simplificar um pouco o processo, a gente poderia pensar nessa reação como algo assim: H+, mais OH-, H+, mais OH-, OH-, isto forma H2O. Então, generalizando, né, dessa reação de neutralização, a gente tem o seguinte: um ácido reagindo aí com uma base, e esse processo sempre vai formar um sal e água. O que está escrito aí na folha é exatamente uma forma genérica, né, geral, de representar uma reação de neutralização total, né? Observe então que não sobrou H+, não sobrou OH-, formou-se somente sal e água. Importante a gente perceber o seguinte: a quantidade de H+, né, então aqui, ó, quantidade de H+,
liberada pelo ácido tem que ser igual à quantidade de OH- formada pela base. Como assim? Todos H+ formados pelo ácido juntar-se-ão, né, ligarão-se a OH- formados pela base com os H+ do ácido. Então, se eu estou falando de um triácido que forma 3H+, e de uma dibase que forma 2OH-, eu vou ter sempre que balancear essas equações de neutralização, tomando esse cuidado de que a quantidade de H+ formada por um tem que ser igual a de OH- formada pelo outro. Vamos agora, então, eu vou colocar aqui alguns exemplos de reação de neutralização, efetuando sempre o balanceamento no final da equação, certo? Para deixar bem claro esta ideia de que aqui eu preciso formar esse H2O. Né? Então, agora alguns exemplos. Esta reação de neutralização, ela é classificada como uma reação que a gente chama de dupla troca, tá? Em que você tem duas substâncias compostas reagindo entre si e formando duas novas substâncias compostas. Então aqui, vamos colocar o seguinte, a reação que eu quero equacionar é entre ácido bromídrico e hidróxido de sódio. Nessa reação eu vou de novo ionizar o ácido, dissociar a base, observando sempre que a carga, né, do cátion da base e do ânion do ácido depende exclusivamente de quantos H+ e de quantos OH- tem na minha fórmula molecular. Aí aqui, quando eu junto o Ca2+ com o Br-, observa que eu formo CaBr2, né? O 2 do Ca desce, o 1 do Br desce. Mais H2O. De onde vem essa água? Essa água vem da junção, né? Da soma. 2Hs com 2OH-, aqui eu formo 2H2O. Só que para ter formação de 2H2O, eu precisava ter 2H+, portanto, para balancear a equação, eu precisei colocar um 2 no HBr e um 2 no H2O. Certo? Agora vamos pegar uma outra reação um pouquinho mais complexa. Vamos pegar ácido fosfórico, H3PO4, e reagir com hidróxido de potássio, sei lá, o KOH. Bom, primeiro, ioniza o ácido, dissocia a base. Aqui você vai ter então a formação de 3H+, e esse PO4 vai ser PO4 3-. Beleza? No caso do KOH, você vai ter a formação de K+, e de OH-. A gente já sabe que um dos produtos vai ser H2O, né? Então eu posso colocar aqui H2O. O outro produto vai ser a junção do K+ com o PO4 3-. K desce o 3, K3, PO4 1, porque eu desci o 1 para o outro lado. Quantas águas eu consigo formar nesse caso? Eu formo 3 águas. Por que eu formo 3 águas nesse caso? Porque eu tenho 3 Hs. Só que se eu tenho 3 Hs, eu preciso de 3 OHs também. Né? Logo, para balancear a minha equação, eu vou ter que colocar um 3 no KOH e também um 3 no H2O. Beleza? Só mais um exemplo de equação de neutralização total para terminar essa primeira parte do que seria a aula 20. E aí no próximo vídeo eu falo um pouquinho sobre como eu nomeio esses sais, né? Porque eu sei que formam-se sais, mas a gente ainda não sabe nomeá-los.
Aí aqui, vou esculachar, hein? Vou pegar pesado. Vou colocar o ácido sulfúrico para reagir com o hidróxido de alumínio. Uau! Exagerei, hein? Isso é louco. O que vai formar essa reação? Bom, vai formar água, com certeza. E vai formar um sal. Esse sal vai ser formado aqui, então. São 2H+, e o SO4, 2-. É o Al, 3+, e 3OH-. Observa, nesse caso, que a quantidade de H+, e OH- não bate, né? E se eu multiplicar somente um deles por algum valor, eu continuo não tendo uma quantidade igualitária, né? Eu tenho que ter o número de H+ igual ao número de OH-. O que eu faço nessa situação? Bom, se eu multiplicar aqui por 3 e multiplicar aqui por 2, eu vou formar lá 6 águas, né? Acertei a água. Agora, qual que é a fórmula do sal? Nesse caso, vamos lá. O Al é 3+, o SO4 é 2-. Se eu vou fazer o cruzamento aqui dessas cargas, eu chego em Al2, SO4, 3. O nome desse sal, que eu vou discutir um pouco melhor no próximo vídeo, é sulfato de alumínio. Só que agora eu tenho que tomar um cuidado, né? Essa equação não está balanceada ainda. Por que não? Porque eu preciso primeiro observar que eu dobrei os OHs, então eu dobrei o Al2O3. Eu tripliquei os H+, então eu tripliquei o H2SO4. Agora sim, nós temos a equação aí balanceada, certo? Então, a ideia da equação de neutralização está exposta, né? Ácido mais base formando sempre sal e água. Beleza? Daqui a pouco a gente volta para a próxima parte, discutindo um pouquinho agora sobre os sais, tá? Já volto.